Gravando. Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos retomar então nosso estudo. Conforme nós combinamos então na semana passada, nós vamos então entrar de uma forma bem geral, sem ficar preso ao texto, para facilitar nosso entendimento, né? Para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Então, já que nós já propusemos dessa maneira, vamos começar então de uma maneira um pouco invertida do que o Jung colocou. Eu quero começar, para ficar mais claro o estudo, invertido, porque ele vai falar toda a questão da conservação de energia, primeira lei da termodinâmica, né? Segunda lei da termodinâmica, a degradação dessa energia, e vai entrar os conceitos específicos de equivalência e de entropia. Né? Se vocês perceberem no texto, lá da aplicação do ponto de vista energético, o conceito psicológico da energia, ele vai dar uma retomada, vamos dizer assim, naquilo que a gente já viu anteriormente. Ele procura fazer uma fundamentação bem repetitiva, até um pouco cansativa, já que nós vimos isso, né? Faz algumas reparações, delimita, mas eu acho que o principal é a gente começar de trás para frente, na verdade. Tudo começa exatamente na questão do entendimento da entropia mesmo. A entropia, o conceito de entropia, quando nós buscamos na nosso estudo do ensino médio, ou mesmo na rede social, infelizmente, existe uma confusão do conceito para os próprios físicos. Eu achei interessante isso. Muitos vídeos confundem mais do que leva a um entendimento do que é que o Jung está falando por entropia. Basicamente, nós vamos ter lá no estudo da entropia, na física, uma divisão lá proposta por Clausius e depois por Boltzmann. E eu queria exatamente só, antes de fazer essa leitura, a gente entender o seguinte. Lá no do Clausius, para a gente entender a entropia, é esse sistema que, vamos dizer assim, medido entre a variação do calor e a temperatura. É um conceito mais simplista. E o do Boltzmann já é uma entrada para os estados quânticos da matéria. É muito superior, é muito superior. E qual que é o grande problema? O grande problema está quando as pessoas caracterizam a entropia como aumento do estado da desordem. Então, quer dizer, tudo o que você não aplica trabalho, tudo que você deixa a Deus dará, entra em desordem. Eu estava vendo vários vídeos na internet falando que o universo tende à desordem. O universo tende ao caos. Vi um vídeo aí de um espiritualista chamado Hélio Couto, é um minutinho só. Ele fala uma coisa, meu Deus do céu, assim, totalmente invertida. Diz assim, que o estado entrópico da mente leva a pensamentos negativos. Aí eu falei, meu Deus, o que eles estão entendendo por entropia da mente? Aí um outro texto lá, até mesmo suspeito que é de Jungiano mesmo, coloca lá energia psíquica, coloca assim, quando você está sem pensar em nada, você está no estado de entropia, quer dizer, mente vazia, oficina do diabo. Mais ou menos aquela coisa assim, tudo que você não está empregando energia, se desorganiza. Em certo aspecto, muito inicial, estaria certa essa forma de percepção, mas é apenas uma forma didática. Então vamos tentar entender um pouquinho dessa entropia, que na verdade, assim, o que acontece? Vamos dar uma ideia aqui, o que seria, de uma maneira fácil, para a gente entender a entropia, por que ela está ligado à probabilidade, por exemplo. Entropia, na verdade, gente, olha que coisa mais engraçada. É assim, quando eu coloco, por exemplo, numa caixinha aqui, ó, eu tenho um vasilhame, na metade dele eu tenho água, na outra metade eu não tenho nada. Se eu fizer um furinho na parede que se separa o lado que tem água que não tem água, essa água flui.
Essa água flui. Então, ao fluir, ela ocupou mais espaço. Então, para aquele sistema, aquele pedacinho que tinha água, eu tenho a impressão que aquela energia se dissipou, foi embora. Então, eu perdi energia naquele naquele campo de observação pequeno, a água fluiu. Só que a energia se manteve a quantidade, apenas expandiu por aumento de espaço. Então, vamos começar entendendo por aí. Então, probabilisticamente, quando você abre as comportas, há uma probabilidade maior que essa água vá para o lugar que não tem água. E não fique só deste lado aqui que não tem, que a água já está. Então, o estado probabilístico da água continuar neste lugar é o menor estado probabilístico possível. E o maior é que ocupe todo o espaço e se divida meio a meio, criando um só ambiente. Só para a gente entender, porque nós já falávamos que do gelo para a água, esse estado de entropia aumenta, porque ela flui mais. E no estado gasoso aumenta mais ainda, porque está ocupando mais espaço. Então, se você estudar lá na termodinâmica, então um pouquinho fazendo essa digressão, para a gente entender o seguinte: quando você estuda máquina, você vai estudar lá a Carnot, o princípio de Carnot, das leis da termodinâmica, você diz que entropia é aquela parte que você não consegue converter essa energia em trabalho. Claro, ela saiu do sistema, ela vazou. Então, se essa energia vazou para um espaço maior, eu tenho a impressão que ela se perdeu. Mas dentro do universo, nada se perde. O princípio da conservação da energia. A energia se mantém no universo. Ela sempre se mantém, mas entropicamente ela procura maneiras de se estabilizar. Então vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Eu pego um dado e jogo esse dado. Para obter o número 4 no dado, qual a chance que eu tenho ao jogar o dado de obter o número 4? Eu tenho uma chance em 6. Certo? Até acho que não tem nenhuma dúvida. Só que a coisa acontece, nesse caso, a entropia está pequenininha, só tem um dado para jogar. Só um dado. Por que é pequenininha? Porque é uma previsibilidade muito grande. Eu tenho pouca possibilidade de escolha. Eu tenho menos escolha. Já vou chegar lá, vocês vão entender por que é uma desordem. A desordem é um problema de percepção. Por que eu estou começando do final para o início? Vai ficar fantástico continuar o raciocínio. Tá lá, um dado. Qual a chance de obter o número 1? Uma chance em 6. Beleza. Só que o universo não funciona com uma coisinha só, funciona com a complexidade, com muitas quantidades, com muitos microestados. Esse microestado, vamos colocar então 2 dadinhos. Eu jogo eles juntos. Olha só que coisa interessante. Eu vou obter várias somas. E detalhe, estudando quanto os dados vão sendo jogados, por exemplo, qual a chance que eu tenho de obter a soma 2, jogando os 2 dados, ou a soma, por exemplo, 4? Qual soma eu obtenho com maior facilidade? Não, vamos um pouco mais, a soma 6. Vocês acham que jogando 2 dados eu vou obter quais possibilidades de obter o número 2, a soma 2, e o número 6? Se você jogar o dado, você vai ver que o 6 vai aparecer muito mais que o 2. Mas por que vai aparecer? Porque se você tirar o número 1, um dado, e 5 no outro, já teve 6. Se você tirar 2 num dado e 4 no outro, já teve 6. Se você tirar 3 num dado e 3 no outro, já teve 6. Olha quantas possibilidades você obteve a soma 6. Mas só existe uma única possibilidade de obter a soma 2, que é um dado tirando 1, o outro tirando 1. Portanto, é um sistema de menor entropia, o 2, a soma 2, 1 mais 1. Porque você só tem uma possibilidade de obter aquilo. Então, no estado de deixar as coisas vamos dizer assim, livre de uma ação de forças qualquer, o universo caminha para o seu sistema mais entrópico, ou seja, que tem a maior probabilidade de acontecer. E havendo a maior probabilidade de acontecer, que ele seja mais estável pela repetição. Gente, isso é exatamente o princípio da incerteza de Heisenberg. Isso é exatamente o início da física quântica. Eu fiquei, assim, muito triste de estudar a vida de Boltzmann e descobri que em 1906 ele simplesmente, assim, claro, por dificuldade psicológica, ele suicidou e não viu o quanto o seu trabalho iria ali começar de Einstein para frente gerar a mecânica quântica. Eu fiquei triste, né, saber assim, poxa, ele não percebeu o quanto foi grande o seu trabalho. Mas olha só, vamos continuar. Se você jogando esses dados várias vezes, você percebe que o melhor número que você obtém, se você quer apostar numa soma possível, você ganhar o dinheiro, é o número 7.
É a soma 7. Pela soma desses estados. E continua, mas eu coloco mais um dado. Coloco 3 dados. Então, eu jogando esses dados, por incrível que pareça, você tem... Se você quer obter a soma 18 ou a soma 2, qual é a possibilidade de obter a soma 18? Os 3 dados tirarem 6, 6, 6. Ou seja, uma chance. Uma chance. Que é igualzinho à soma 2. Aliás, a soma 3. Agora tem que ser 3. Porque não tem como ter 2, são 3 dados. Que é 1, 1, 1. Uma chancezinha, quer dizer, a chance imensamente pequena. Só que você jogando esses dados várias vezes, vai jogando, o número tende a aproximar do resultado 10 e 11. 10 e 11, probabilisticamente, é o estado em que você obtém as maiores respostas. Então, jogando os dados várias vezes, você vai obter o quê? 10 e 11. Ah, mas se eu aumentar, eu aumento para 100 dados, vou jogando 100 dados. 100 dados, cada um 6. É o mesmo processo. A gente descobre que quanto mais você aumenta esses dados, mais você obtém um número exato. Qual é o número exato que você obtém? 350. Então eu vi vídeo, vou até colocar aqui no grupo depois, que vai facilitar. Gente, depois de ver muita coisa errada sobre entropia, eu vou colocar algum vídeo bom para a gente poder entender onde que está chegando. Estou começando com a física. Então, você vai ver pelo gráfico, quanto mais você jogar, vai entendendo o quê? 351, 349, 350, 352, 348. Ser muito tendente a 350. Por causa do número de probabilidade. Ou seja, a estatística, vamos dizer assim, proposta pelo Boltzmann, é uma estatística da maior probabilidade daquilo ser alcançado. Agora vou trazer em termos mais fáceis, assim. Imagina que o que eu tô, quando eu aumento dados, vocês concordam comigo que está aumentando a complexidade? Está aumentando as possibilidades de eu chegar ao mesmo resultado? O que é que eu cheguei à conclusão quando eu jogo 100 dados ao mesmo tempo? Que por mais que eu jogue esses dados, muitas vezes jogados, eles chegam a 350. O que mostra a entropia? Que quanto mais existe um estado mais provável, mais, vamos dizer assim, um estado que eu alcance por múltiplos caminhos. Múltiplos caminhos. Ou seja, o sistema mais entrópico é aquele que, por maior número de caminhos, eu chego aqui a esse mesmo resultado. Então, vamos lá. Não tem nada a ver com desordem ainda. Vocês estão vendo que é uma situação em que um estado muito entrópico é um estado de múltiplas possibilidades. Quer dizer, são muitos caminhos para chegar àquele resultado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu chamo uma pessoa que ele é acostumado, vamos supor, eu chamei um pistoleiro, eu sou um governador, né, e chamei um pistoleiro para resolver o problema da fome daquele bairro ali. Ó, tá cheio de gente faminta, vai lá e acaba com o problema da fome para mim. Eu dou um monte de pães para ele, comida, ele vai para lá. Mas o que ele sabe fazer? Ele sabe tirar o dado 1 mais 1, ele vai lá, mata todo mundo e resolveu a fome. Ninguém mais tá com fome, tá todo mundo morto. Ele falou, atirou em todo mundo. Pronto, resolveu o problema da fome. É igual, por exemplo, não, aquela pessoa tá me incomodando, vai lá e mata ela. Pronto, acabou. Simples assim. Você obteve o resultado de afastar a pessoa com uma coisa só. Ou seja, teoricamente, a pessoa vinculada que nós chamamos do mal, ela usa caminhos fáceis e não que exigem multiplicidade de reações. Agora, a pessoa complexa vai falar, como que eu vou resolver esse problema da fome? Ela vai ter, entre eles, a primeira opção, exterminar a pessoa. A segunda opção, não dar o de comer. A terceira opção, ensinar a pescar. E outra opção, conversar, negociar. Ora, quando eu tenho atrito a uma pessoa, se aquela pessoa é um obstáculo, e eu sou uma pessoa complexa, eu tenho mais caminhos a chegar ao mesmo resultado, e o mesmo resultado é, vamos dizer assim, chegar a um acordo com aquela pessoa afastada da minha vida. Então, eu posso negociar. Só uma pessoa complexa negocia e chega a esse acordo. A possibilidade de negociar, de matar, de fugir, de correr, de ir atrás, quanto mais eu complexifico minha mente, mais possibilidade eu tenho de resolver o mesmo caminho. Então vamos lá. O que Jung está falando no primeiro momento? Ele está dizendo apenas que quanto mais tensões eu vivo, mais contraditórios eu vivo, eu produzo um resultado de toda essa vivência estatisticamente. Eu vou me tornando complexo, sistema complexo, tende a produzir um resultado de estabilidade. Então me torno mais individuado, mais profundo,
a partir de todo esse processo entrópico em que tem múltiplas possibilidades de alcançar o quê? Um processo evolutivo. Olha que é bem diferente. Eu não estou desorganizando, mas eu quero dar aqui, fazer uma comparação que vocês vão entender. Olha só. Se quanto mais eu tenho probabilidade de agir no microestados, quer dizer, mais condição de atingir o mesmo caminho, vamos aí falar, por exemplo, caminhos espirituais. São múltiplas as religiões, são múltiplas as práticas espirituais para chegar ao mesmo objetivo. Por exemplo, a entrada no luminoso, que é a produção de um estado alterado, ou não alterado, não, ampliado de consciência. Para ampliar meu estado de consciência, evoluir espiritualmente, viver essa dimensão, eu passaria por muitos caminhos possíveis. Então, tudo isso seria caminhos de entropia. Estou falando para o Boltzmann ainda, que é a questão que ele definiu uma fórmula, eu não tenho aqui, depois vou escrever, que é o seguinte. Ele percebeu que a entropia está diretamente relacionada aos graus, né, vamos dizer assim, eu até anotei aqui, que possui mais microestados para coincidir com o estado mais provável. Você sai do estado improvável ao mais provável, do indeterminado ao mais determinado. Portanto, o que é a psique antes desse processo todo? A psique é um leque de escolhas. Mas esse leque de escolha, de atrito, de vivência, de experiência, te leva a um processo naturalmente de evolução que um vai chamar um processo de atração. Eu estou só fazendo isso aqui, a gente vai ver que, olha, a hora que olhar no texto aqui, vai fazer todo sentido agora onde ele coloca essa questão da entropia. Aí, vamos fazer agora uma comparação para você entender o estado de desordem, né? Por que a pessoa chama o estado mais de desordenado? Eu vou fazer aqui uma comparação. Por exemplo, quando nós olhamos para o céu, é fácil a gente ver ali o Cruzeiro do Sul, não é? A constelação de Escorpião, não é fácil? Não é fácil, pessoal? Então, assim, eu estou vendo todo mundo responder, é muito fácil, tá? Uhum. Mas ela só é fácil porque alguém ensinou para nós que tem uma constelação de Escorpião e você aprende a ver a constelação de Escorpião no céu ou Cruzeiro do Sul. Se ninguém colocar uma ordem na sua mente, você não enxerga nada, você vê o caos. Então, o problema de caos e ordem é um problema de percepção. Então, note que é um processo que sai da forma como eu fui acostumado a ver, me parece tudo caótico. Eu lembro quando eu estava na Unipaz, o pessoal falava assim, Humberto, não compreendo sua mente. Parece que quanto tempo mais passa, mas sua mente fica caótica. Aí eu falava, mas por que está mais caótica? Está indo mais organizada para mim mesmo. Eu percebi que caótica era a impressão que a pessoa tinha em relação à minha mente, que buscava caminhos mais diferenciados. E aí eu passava a ser a pessoa mais complicada para aquela que não veio junto comigo. Já para uma outra que andou junto comigo e estudou o mesmo texto, falava, nossa, que interessante. Quão mais complexo está agora a nossa mente, a riqueza. Ou seja, as minhas possibilidades de ação na esfera moral, na esfera filosófica, científica, aumentaram. Mas, porém, para uma pessoa que cresceu numa formação muito certinha, eu saí da caixinha da certeza, portanto, eu estou caótico para ela. Notou que a minha desordem aumentou? Porque vazou a minha compreensão. Se eu sair da caixinha, olha lá a perda de entropia, ó, a perda de entropia. Lembra que, ó, vamos fazer aqui uma coisa bem interessante. Aqui, ó, esse é meu sistema, tá vendo a caneca aqui? Esse é o meu sistema que eu vou trabalhar, né? Eu tenho esse conteúdo. Então, o que acontece? Se eu coloco aqui um canalzinho, uma mangueirinha, parte dessa energia vai vazar, eu vou dizer, nossa, perdeu. Essa parte que vazou, eu não consigo mais realizar trabalho aqui, tá? Mas a entropia, ela acontece da seguinte forma: sempre o sistema tende a se desorganizar. Então, vamos lá. Vamos voltar à questão da desorganização. Eu pego, coloco gelo no copo e ele derrete. Eu já disse isso uma vez. Ora, o gelo está mais concentrado, a movimentação das moléculas é menores. No estado de líquido, aumenta mais. Então está mais bagunçado o sistema. Então está mais probabilístico. E se eu aqueço, mais ainda. Então o que acontece? Vamos supor, teoricamente, que eu tenho 4 átomozinhos, 4 moléculazinhas de gás. A, B, C e D. Olha aqui, então, olha dentro do quadro, faz de conta que está no quadro aqui, as 4 estão batendo juntas, ó. Uma hora está para um lado, uma hora está para o outro. Só que isso aqui é muito estranho. Assim como a água ocupa esse lado e esse lado, o gás também procura ocupar todo o espaço. Então os 4 estão aqui, a tendência é 2 virem para cá e 2 para cá. Tá dando para entender, gente? Olha só.
Então, houve o quê? O movimento de entropia. Entropia é sempre a tentativa de libertação, a tentativa de expansão. A entropia sempre cresce. Ela nunca fica estável, porque ela sempre expande. Portanto, se eu pegar o Big Bang, no começo, o que tem o Big Bang? Eu tenho pouco espaço, ou nenhum espaço, e também não tenho tempo. Quando explode, começa o espaço e o tempo. O espaço vai ampliando e o tempo vai avançando. Se o espaço está ampliando, está aumentando o quê? A entropia do universo. Se está aumentando a entropia, aumenta as reações químicas, aumenta as possibilidades, aumenta até a possibilidade de vida. Então o sistema começa da não entropia para mais plena entropia. Então a entropia está relacionada à possibilidade. Assim como ela cresce no tempo, você vê que quanto mais complexo aquilo, você vê que tem mais idade. Por exemplo, o universo mais expandido é futuro em relação ao universo menos expandido, que é passado. Portanto, eu descobri que a entropia caminha unidirecionalmente para o futuro. Tá dando para entender? Então, o gelo sempre vai virar água e depois não volta. Aí você fala, mas como explicar o tal da geladeira? Mas a geladeira realiza trabalho. É outra coisa que não pode confundir muito. E os vídeos, até dos físicos, nos confundem. E por quê? Porque muitos aprenderam a calcular. Isso o Richard Feynman falou. Falou que ficava impressionado com a capacidade dos brasileiros de calcular, usar a matemática e a física, mas não compreendia o fenômeno ao qual calculavam com brilhantismo. Então, principalmente a questão da entropia é um conceito que tem que entrar um pouco no zeitgeist alemão para poder entender. Você vai ver que é tudo muito parecido. Você chega a Hegel, a ideia de movimento, entra Nietzsche, depois entra a física do movimento, que é a física quântica, é tudo movimentando. A física das grandes velocidades, que é de Einstein, que na verdade tudo é um referencial não inercial da luz, que anda 300 km por segundo no 300 mil km por segundo no vácuo, de novo movimento. Então é a física do movimento relativo, tudo movimentando. Note então que é uma parte de desenvolvimento desse pensamento alemão, desse entendimento que não é estável, tudo movimentando e dinâmico. E a entropia é o ponto de passagem da física clássica para a física quântica. Perfeito. E aí, Boltzmann. Gente, agora vamos ver. Então, a desordem aparente das coisas é o seguinte. Eu estou no escritório, né? Eu coloco as coisas tudo bonitinho, empilhadas, paredes, tudo bonitinho. Você olha naquele estado ali, para você obter sempre aquela ordem, é um estado menos provável. Quando bate um vendaval e desorganiza, aumentou a entropia. Por quê? A partir dessa bagunça toda, você pode organizar de múltiplas formas o escritório e obter o mesmo escritório arrumado no futuro. Mas no estado entrópico maior, o que é? Você pode guardar os papéis aqui, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Então, às vezes, para você organizar, você precisa desorganizar. Pessoal, pode perguntar até aqui. Tá dando para entender esse início? Pode falar, Gabriela. É porque assim. Humberto, eu não entendi a parte do passado e do futuro, onde você fez esse conceito. Tá certo, ótimo. Quando eu jogo um copo ele cai no chão, ele quebra. Ele quebra. É fácil você imaginar copo se quebrando, mas dificilmente você vai imaginar os cacos de vidro virando copo outra vez. Quando você pega e mistura o leite com café, é fácil imaginar o leite misturando o café, mas difícil imaginar depois, naturalmente, o café separado do leite. Então, assim como o copo, a tendência dele é cair e degradar, que a tendência da coisa é degradar, você percebe o seguinte, um copo quebrado é o futuro do copo inteiro. Então, o que acontece? Você nunca vai ver o copo quebrado sendo passado de um copo inteiro, a não ser que haja trabalho. É aí onde entra essa história do trabalho. Então o homem tem que ir lá, derrete o vidro, constrói de novo um copo. Beleza, houve trabalho. Mas naturalmente os sistemas se degradam. Por isso que a segunda lei da termodinâmica trabalha com a degradação. Tá? É só para a gente entender, são muitos conceitos correlatos. E o conceito de entropia é o mais difícil da física disparado. Disparado. Que vai gerar o entendimento da física quântica. Disparado. Mas ele começa a ficar fácil quando a gente enxerga isso. Ou seja, quando você evapora uma água, essa água vira gás lá, some H2, vamos dizer, hidrogênio e oxigênio, vai embora. É difícil aquilo ali voltar a ser, a não ser que haja trabalho. Eu estou falando um sistema simples para vocês compreenderem. Então, como o copo, como a pessoa que envelheceu, é difícil ela poder o corpo regenerar. Então, a entropia te leva a isso.
naturalmente, envelhecimento, quebra as coisas. Então, por isso que as pessoas perceberam que a entropia só tem um sentido. Ela vai para o futuro. É nesse sentido. É uma forma de percepção da entropia. E aí, eu estava falando da geladeira. Como que a geladeira faz? A geladeira, ela faz um sistema interessante. Ela transfere esse calor para fora da geladeira. Atrás dela fica quente. Então, o processo de entropia acontece, desloca energia, e aí tira energia do sistema, aí aquela água congela. Portanto, diminui a entropia da água, ela volta a ser gelo. Se fosse verdade que a entropia, à medida da desorganização, você já viu que um copo cheio de cubinho de gelo é mais desarmônico que um copinho com água? O copinho com água é mais harmônico. E o copinho com gelo, aparentemente, mais desorganizado. Então, esse conceito não é legal da desorganização. Ele é interessante quando a gente percebe que os sistemas mais complexos aparentemente são mais desorganizados. Desorganizado porque não tem uma ordem pronta para mim. Eu tenho que colocar ordem naquilo. Então, observa, gente. O que é o mundo quântico? Os elétrons. É uma nuvem de probabilidade. Assim como tem o dado, nós temos muitas probabilidades, jogam estatística, vão ter a probabilidade de encontrar o elétron naquele lugar, chamado nuvem eletrônica. E o Heisenberg diz, não é possível medir o momento, que é a velocidade com a massa, né? E a posição, ao mesmo tempo que uma e outra. É a incerteza. Chegando em Jung, então, de uma maneira muito mais tranquila. Quanto mais eu vivo a energia psíquica, quanto mais eu vivo o processo de opostos, mais eu tendo para uma estabilidade psíquica. Exemplo. As loucuras são um exemplo, tá, gente? Eu tenho trauma, eu tenho conflitos difíceis de resolver. Pela analítica, pela terapia, eu vou lidar com todo esse conflito, vou viver toda essa experiência e múltiplas possibilidades se abrem ao meu caminho. Trilhar qualquer uma delas me faz compor esse conflito. Eu sigo um processo de entropia. A entropia me leva para frente, para o futuro. O estado entrópico, então, é um estado em que eu amadureço. Então, aparentemente, se você olhar os olhos do passado, a pessoa do passado não consegue compreender a pessoa do futuro. Porque a pessoa do futuro ela é complexa para mim. Por exemplo, há 10 anos atrás, eu não compreenderia um Bert de 10 anos hoje, no futuro. Eu tenho mais possibilidades hoje. Mais possibilidade de entendimento, mais possibilidade de escolhas. Ou seja, quanto mais entropia, mais escolha. E essas escolhas levam a um objetivo. E esse objetivo é o estado mais provável. Então, por que nós começamos aqui? Que nós vamos entender, se começar pela entropia aqui, lendo Jung agora, vai ficar muito fácil. Eu vou pedir para a gente voltar agora e compreender o todo que Jung está falando. Olha o tanto que vai ficar mais fácil agora. Vamos aí, gente. Pega aí o texto entropia, vamos pegar Jung e vamos ver como vai ficar mais fácil agora. Pega aí, eu vou ler, vou pedir licença para ler, vai ficar mais fácil a gente ler o 48 e 49, vocês vão ver que vai fazer muito sentido agora. Entropia 48. O princípio da equivalência é, por assim dizer, uma das proposições mais importantes da energética. Vocês vão lembrar, e vocês lerem a equivalência, não vai ter dificuldade, que é aquela coisa assim, por exemplo, eu tenho uma energia qualquer que desaparece da minha percepção, essa energia psíquica, de repente ela aparece em outro lugar sob forma de sintoma. A gente viu lá como equivalência. Acho que não vai ter muita dificuldade, então não quero perder tanto tempo aqui. Ele vai chamar isso de equivalência. Tanto é que ele coloca que muito da gente aferir essa equivalência é quando tem consciência. Mas muitos dos meus processos são inconscientes. Ele some aqui no meu plano consciente e aparece lá no inconsciente. Aqui que a gente viu lá dos complexos, o sintoma, o surto, o trauma. Então tá, equivalência. A energia, ela não se perde. Ela some de lugar para aparecer em outro. Em resumo, equivalência vai ser isso. Tá? Vamos continuar. O princípio da equivalência, por assim dizer, é uma das proposições mais importantes da energética. A energia que desaparece num ponto aparece em outro. O seu complemento necessário é o princípio da entropia. As transposições de energia só são possíveis devido à diferença de intensidade existentes. Segundo a proposição de Carnot é lá, a gente estuda na termodinâmica, na primeira lei, ele começa. O calor só pode transformar-se em trabalho quando é transferido de um corpo mais quente a um mais frio. Aqui a gente diz, não é o frio que vai para o quente, é o quente que vai para o frio. Se você coloca uma água quente
e mistura com água fria, o que acontece? Essa água quente, ela vai transferir calor para a fria vai aquecendo, e quanto ela aqueceu ao mesmo nível, essa aqui esfriou um pouco porque doou calor. Então, elas ficaram uma água morna. Por isso que você mistura água quente com água fria, fica morno. Isso é a questão da calorimetria. O calor vai do mais quente para o mais frio. Só isso que ele está falando. Assim sendo, o sistema energético... desculpa, gente, perdi aqui. Segundo a proposição de Carnot, o calor só pode transformar-se em trabalho quando é transferido de um corpo mais quente ou mais frio. Tá bom. E este, devido à sua baixa intensidade, não pode voltar a ser transformado em trabalho. Ele está falando até mesmo quando nós fazemos lá aquelas máquinas, quando tivemos a Revolução Industrial, você tinha máquina a vapor, você colocava lá a lenha para queimar, e aquele calor ia produzindo o quê? Toda a pressão nos meios mecânicos, isso chama de trabalho mecânico. A mesma coisa acontece com a gente também, a gente vai produzindo sua forma de calor, energia química, a gente empurra o carro. Então, estou falando, só que essa energia vai se dissipar, em grande parte, e vai chamar isso de entropia. Tá, isso é só física por enquanto, que é para entender que isso tem a ver com a física, com a psicologia. E o trabalho mecânico, porém, transforma continuamente em calor. E este, devido à sua baixa intensidade, não pode voltar a se transformar em trabalho. Beleza. Assim sendo, o sistema energético fechado... O que é um sistema fechado? Eu pego, coloco num recipiente só, água quente, água fria, e fechei. Pum, não troca mais temperatura com o ambiente, tudo. O que vai acontecer com ele? Vai, pouco a pouco, equalizando suas diferenças de intensidade numa temperatura constante. A água fica morna. O que torna impossível qualquer modificação ulterior. Essa é a chamada morte térmica. Então a psique não pode ser um sistema fechado, senão entraria em morte térmica. Olha que interessante. Por isso que eu falar um sistema relativamente fechado, só relativamente, porque ele comunica, tem que comunicar. E esse é um sistema mais interessante. Quer dizer, se o sistema fosse totalmente fechado, ele entra numa morte térmica. Se o universo for um sistema fechado, ele vai entrar numa morte térmica. Então, isso são só teorias, tá, gente? Porque aqui do início, hoje já tem muita mudança nesse sentido. Pessoal, fica melhor assim o som? O que vocês acham? Tá melhor? Fica mais alto. Tava bom pra mim, né? Pelo menos. Fica mais assim, alto. Tá bom? Tá bom. Ah, não, então vou deixar assim. É porque eu tô usando fone, mas tô vendo que não preciso usar fone. Fica melhor. Então vamos lá. Assim sendo, o sistema energético fechado vai pouco a pouco equalizando suas diferenças de intensidade numa temperatura constante que torna impossível qualquer modificação ulterior. Essa é chamada morte térmica. Então, aquele sistema, se estiver totalmente isolado do meio, nunca mais muda a temperatura. Não acontece mais nada. Parou. Por isso que esses sistemas têm que necessariamente ter comunicação com outro sistema. Aí lá, agora vai. Nós só conhecemos o princípio da entropia pela experiência como o princípio de processos parciais. Nunca total, parcial. Representando um sistema relativamente fechado. Tanto é que essa entropia, ela vaza de sistema. A entropia é esse vazamento de energia. É o que você perde, né, nas máquinas. As máquinas não são perfeitas, vão perdendo um pouco de energia. São forma de ruído, forma de atrito, e aí vai. Então, isso é só física. Não preocupa ainda. Vamos lá. Representando um sistema relativamente fechado. Inclusive, a psique pode ser considerada como um sistema, assim, relativamente fechado. Suas transposições de energia também levam a uma equalização das diferenças. Olha o Jung usando Boltzmann. A qual, segundo a formulação de Boltzmann, ele já cita aqui também, segundo a formulação de Boltzmann, transfere de um estado de improbabilidade a um estado de probabilidade. Ou seja, qual é a tendência da psique? Caminhar para o estado mais provável. Então, o que acontece? À medida que tem mais condições de escolha, o mais provável faça a melhor escolha. Olha que coisa interessante. Então, ele sai do estado de improbabilidade para o estado de probabilidade. É uma probabilidade grande de você agir quanto mais ferramentas você tem. O que, no entanto, limita cada vez mais a possibilidade de transformações ulteriores. Então, o que acontece? Quando eu pego e resolvo um conflito, a tensão dos opostos, e chego a um estado de grande estabilidade, eu tive entropia, cheguei a um estado bem entrópico, grande probabilidade, aí, já vou adiantando, você evoluiu, à luz da seleção natural, da evolução das espécies, a entropia promove a evolução pela questão da adaptação, seleção natural. Então, o que acontece? Você impulsionou,
Você se tornou algo mais. Você tranquilizou a tua vida. Aqueles conflitos da juventude, você ficou tranquilo. Os conflitos do relacionamento, você ficou tranquilo. Então, acontece. Acabou o processo? Não. Por isso, você pega essa próxima síntese que você chegou e vai de novo bater com... e leva para frente outra vez. Por isso que o processo de crescimento é infinito na individuação. Porque a entropia te leva para frente. A entropia te leva ao estado de improvável ao estado provável, ou de indeterminação ao estado determinado. Uma pessoa que só imagina e não realiza nada, fala, eu posso ser engenheiro, eu posso ser médico, eu posso... mas eu estudo isso, eu estudo aquilo. Não, vou esperar. Aí passa-se os anos. Eu caso com A ou com B, passa os anos. Aí você não faz nada, não escolhe, você ficou no indeterminado. Morreu sem escolher. Entendeu? Então, sim, a entropia exige uma escolha. Então, você está no estado do indeterminado. Você pode muitas coisas. Mas há uma possibilidade grande de você viver aquele estado. Se você resiste a esse estado, você usou o trabalho, é claro que você segura o processo de entropia. Você pode muito bem parar. Você pode muito bem diminuir a sua entropia. Mas se você vive esse processo, se entrega a ele, a tendência é você ir para frente. É você ir para esse estado de maior probabilidade. E uma vez realizado, um campo mais resolvido, um campo mais maduro, um campo mais individuado, só que a evolução continua. Você vai de novo procurar uma antítese ao seu processo. É só para ter uma ideia daquela ideia de tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. De maneira muito simples. Não estou aqui entrando nada hegeliano, tá, gente? É uma coisa bem mais... daquele opositivo que a gente tinha conversado com o professor. Não é opostos, é o positivo. Você tira alguma coisa do contrário. A pessoa que dialoga muito, aprende com o outro, ela evolui mais. Ela aumenta seu estado de... Quando você ouve mais o outro, quando você amplia sua capacidade, você ampliou também o quê? Sua entropia. Então você leva mais estados probabilísticos de ir para frente. Então vamos lá, continuando. Então, você transfere do estado de improbabilidade ao estado de probabilidade, o que, no entanto, limita cada vez mais a possibilidade de transformações exteriores. Limitou, você já tranquilizou. Se quiser parar, parou. Mas você está bem tranquilo, você está em paz, você está estável. Deu para entender? Nesse momento você está estável. Quando esse problema você já resolveu, você ficou estável. Então a entropia te leva a um estado de estabilidade. Porém, é isso que eu digo, quanto mais você tem um cabedal maior, menos compreensível você se torna. Por isso que o homem deve compreender a criança e não a criança compreender o homem. Os pais devem compreender os filhos tentar compreender os pais, porque não tem uma dimensão de vivência para compreender o pai. Tanto é que quando ele nega o complexo paterno, ele tende a transferir isso para a figura de uma outra pessoa, mas depois tem que trazer de novo o complexo paterno em si, porque também vai ser pai. Olha que interessante. Olha que interessante. Então acontece, ele só vai entender esse processo no futuro. Então a entropia vai levar ele. Então você está vendo que não é um processo negativo de forma nenhuma. É um processo extremamente positivo sob o ponto de vista energético, finalista. Então vamos lá, continuando. Isso é observado, por exemplo, no processo de formação de uma atitude constante e relativamente estável, que eu acabei de falar. Após fortes oscilações iniciais, os opostos vão se equilibrando, a pouco e pouco surge uma nova atitude, cuja estabilidade resultante é tanto maior quanto maiores eram as diferenças iniciais. Então, quanto mais complicado era no começo, quanto mais conflitante era o seu problema, mais você se torna forte e estável. Daí porque não é inteligente fugir dos nossos conflitos tremendos. Então a pessoa cheia de explosões atômicas, cheia de coisas complicadíssimas, ela tem que tomar isso como estímulo, porque isso vai levar a uma poderosa psique. Pessoas sem grandes tensões também não têm grandes atrações da entropia para poder avançar. Então, no processo de autoanálise, é um processo convidativo a grandes saltos quânticos evolutivos. Gente, é tudo aqui uma analogia, tá? Se ficar difícil, vocês vão falando. Eu tô demorando muito, vou terminar o texto aqui, vocês vão ver que fica mais fácil. Então, após fortes oscilações, foi quando eu parei aqui. Quanto maior a tensão dos opostos, tanto maior a energia produzida. E quanto maior a energia, tanto mais forte é a força de atração constelada. Olha aí aparecendo a atração. No processo da entropia, nós somos atraídos para o futuro.
É tão interessante que a semente se torna árvore por entropia. Nós nos tornamos self, nosso ego se torna self por entropia. O self é um ego o tempo todo amadurecido em relação a si mesmo no passado. Então, na linha do tempo, o ego cada vez mais caminha para se tornar self. E não daquela forma simplista que nós já discutimos no passado, que as pessoas tomaram, que você precisa vencer o ego, eliminar o ego para chegar eu superior, aquela ideia toda que na verdade não coincide com Jung, que é a ideia de um ego que não precisa ser eliminado, é um ego que vai sendo amadurecido. Então, quanto mais você faz isso, mais essa força de atração é constelada. O que é constelada? Desencadeada. Então, uma pessoa que tem uma atração para o seu futuro, ele realiza, ele vai em direção à sua plenitude, é uma pessoa de muitas tensões. Então, a pessoa que toma consciência dos seus conflitos, ela tende a caminhar para essa constelação em relação a constelar toda essa força de atração. Por isso que, nessa questão energética, nós somos atraídos a tornarmos-nos plenos. Nós temos uma verdadeira atração pela plenitude. Daí por quê? Principalmente se você estudar Jung, você nunca está satisfeito onde você está. Você tem um desejo de plenitude. E esse desejo de plenitude é uma libido te impulsionando sob forma de entropia para te ajudar nesse processo. Só que, acima de tudo, envolve escolha. E a escolha está no futuro. Portanto, a causa não pode produzir tantas consequências. Por exemplo, você não chega à conclusão que porque gerou um filho, porque você mostrou Jung para ele e ele vai ser junguiano. Isso não acontece. Simplesmente não acontece. Se você alimentar uma pessoa, deixar um carro do lado dele, ele pode empurrar o carro, pode não empurrar o carro. Ele tem escolhas. Por isso que a causalidade limita demais, porque a princípio, a tua escolha teria que estar na causa. E nós não somos predestinados a escolher. Olha a diferença. Olha a diferença. Nós temos probabilidade de escolher múltiplos caminhos que levam a esse processo de plenitude. Então, a minha entropia leva ao caminho da plenitude, mas eu tenho múltiplos caminhos. Quanto mais eu me permito viver esse processo de entropia, mais caótico eu me torno, mais formas eu tenho de me organizar até chegar ao processo de plenitude do self, a individuação. A essa atração maior corresponde a uma extensão maior do material psíquico constelado. Então, quanto mais atração, mais constelação do material psíquico. Então, quando eu constelo meus complexos, ó, excelente. Então, até a pessoa fala assim, meu Deus, estou surtando, eu estou isso, eu estou aquilo, e tem uma visão, às vezes, negativa. Ao contrário, tem que mudar. Quem estuda a alma de um tem que compreender que isso é um grande estímulo, é um emulador. Inclusive, a meia-idade. Chegar aos 50 anos é uma vitória, porque a melhor parte da vida começa aos 50. Imagina isso. 50, sim. Então, numa média, imaginemos isso, o tipo de vida. Então, a melhor parte da nossa vida é essa. É um processo extremamente de entropia, de grandes saltos de escolha, realizações. Enquanto que eu posso mudar esse processo usando o trabalho. Trabalho de conservar o corpo, trabalho de conservar as ideias anteriores, apegos a vícios que eu já tinha. Tá aí, ok, também posso. Só que isso é um processo de diminuição da entropia. Olha que interessante. E às vezes eu nego conflito. Não tem conflito, é vida simples, leve. Beleza também. Olha que interessante. Então, por isso que, no processo natural, a entropia ela é irreversível. Ela caminha sempre para frente. Mas se você usar trabalho, ela caminha para trás. Assim como a geladeira faz a água virar gelo. Entendeu? É uma entropia ao contrário. Ela diminui a entropia. Então eu posso fazer isso pela forma de trabalho. Quer dizer, eu coloco energia no meu processo de entropia. Ao contrário. Então, vamos lá. Então, quanto mais constelação de material psíquico, mais atração. E quanto mais extenso for, mais se reduzirá as possibilidades de futuras perturbações que poderiam resultar de diferenças com o material não constelado anteriormente. Ou seja, essa pessoa não é facilmente perturbável mais. Se eu me permito vivenciar todos os processos de perturbação e dele tirar essa análise, quanto mais eu resolvo as minhas perturbações, menos perturbação eu terei. Eu me torno uma pessoa aparentemente para o outro imperturbável. Olha que interessante. Que causa interessante, né? Que desordem interessante da psique. Então, o que acontece? Quando você tem muitas escolhas, uma pessoa poderia dizer, meu Deus, não dou conta de tanta escolha, escolhe para mim. Já viu pessoas que entram em desespero quando você tem que escolher para ela? Fala assim, pai, me ajuda a escolher, eu não sei o que escolher. Ela fica mais tranquila quando alguém escolhe por ela.
que é confortável também. Por quê? Para ter ordem, coisa ordenadinha, tudo, tá tudo certo. Mas toda vez que eu vou em direção ao futuro, em direção à plenitude, eu vou ter muita coisa desconhecida. Eu tenho que me atirar no abismo desconhecido. Eu tenho que arriscar. Porque eu não sei o que vem. Eu tenho que viver. Eu tenho que constelar, tenho que dialogar, tenho que aprender. E, então, isso é um processo de escolha muito interessante e que o universo nos impulsiona para isso. Portanto, o Big Bang não é a causa da expansão do universo. O universo se expande por entropia, por atração se planificar-se a si mesmo, a complexificar-se. O universo é cada vez mais rico por entropia. Embora eu olhe e fale e veja o caos. Porque minha mente não acompanha o universo. Imagina isso. Se eu parar no tempo, tudo que avança em relação a mim é caótico. Tudo que eu já passei é certo. Uma matemática que você não aprendeu, você olha para aquela matemática e fala, meu Deus, que caótico, não dou conta disso aqui não. Um conhecimento novo é caótico. Vai lá, Leandro. Humberto, eu tô com a inquietação aqui faz um tempinho já. Interessante, assim, eu resgatando os meus conhecimentos lá do ensino médio, e realmente o que ficou para mim é esse olhar para o mundo de uma forma caótica. O mundo tudo tende nesse processo de entropia a uma homogeneidade, quer dizer, se essa energia ela vai se perdendo e ela vai colocando as coisas dessa forma desorganizada, vai chegar uma hora que, imagina assim, um líquido que não se movimenta mais e um processo que para, né? E a minha inquietação é o seguinte, esse olhar, será que ele não é um olhar positivista? Porque o olhar positivista, ele tira o homem da jogada, né? O sujeito é uma coisa neutra, né? Que só observa aquilo que está acontecendo na natureza. Aí por isso esse olhar de desorganização. Só que esse mesmo indivíduo, por exemplo, como que fica essa contradição na questão da vida, né? Porque o processo biológico de você, por exemplo, comer alguma coisa e essa coisa ser destruída no seu estômago e depois virar massa muscular, quer dizer, você tem um processo de construção, de trabalho, né? E esse processo de trabalho é um processo que, inclusive, independe da vontade desse homem. Então, a gente esquece que a gente é parte dessa natureza, a qual não é só essa desorganização, mas a gente é fruto de uma organização da natureza, que ultrapassa a nossa vontade, né? Então, essa é a minha inquietação nesse sentido. Leandro, muito boa sua colocação, mas eu vou te lembrar uma coisa. Na verdade, entropia não é desordem. É isso que eu estou tentando resumir. É porque você vai ver tantos vídeos falando, inclusive de físicos, falando que é desordem. Uhum. Mas eu estou falando assim, e vão ter outros, eu vou colocar um deles, que é professor de pós-graduação, trabalha com termodinâmica há mais de 20 anos, cara é fera, eu procurei muitos, procurei outros idiomas, tem um espanhol também, achei muito bom, mas o espanhol dele é muito rápido. Aí tem inglês também, bons vídeos, em português tem pouco, né? Eu encontrei um muito bom, vou pôr aqui depois para vocês. Por quê? Porque tem que ter rigor. O mesmo problema que aconteceu com a quântica, aconteceu com a entropia. O pessoal tomou conceito mais, tomou um exemplo e hipostasiou esse exemplo. Isso, o próprio Jung fala disso, e isso está acontecendo na realidade. Então a pessoa associou a entropia como desordem. E na verdade não é desordem. Desordem é o que a minha mente interpretou daquilo que não entendo. Toda matemática que você não entende, você olha aquela equação enorme, você não entende nada, você fala o quê? Isso aqui é caótico. Meu Deus, quero nem ver isso aqui. Quando você olha para uma matemática que você já entendeu, você fala, não, essa aqui tá... Nossa, que maravilha! É linda a matemática. Se você entende, ela é linda. Se você não entende, ela é horrorosa. Entende? E essa matemática horrorosa, ela está no futuro, que você ainda não a aprendeu. Quando você aprende, ela passou a ser passado. Então ela já é cósmica. Ela já está dentro do ordenamento da tua mente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o que é o grande lance aqui que está acontecendo? E realmente é essa a ironia da coisa. Desordem é a nossa percepção da coisa. Se você for causalista, você vai ver desordem. Aí que tá o lance. Você enxerga desordem que você é causalista. Você vê uma coisa complexa. Olha, você sai uma coisa assim, chega uma complexa, tudo desordenado. Aldous Huxley, quando coloca aquela questão da percepção pela se eu não me engano, LSD, ele olha para um sofá e não sabe mais para que serve um sofá e fica, nossa, coisa linda que é o sofá.
Se você sabe que ele é para sentar, é uma coisa. Se você não sabe para que ele serve, que monstro é esse? É vivo, não é? Você tem até medo. Eu quero dizer assim, quando nós tiramos nossas formatações, nossas configurações, a forma como nós fomos colocados. Olha assim, mas olha assim também. Então, esse é o processo mais interessante. Você falou uma coisa muito certa, por exemplo. Você fala que o processo tende a se tornar tudo igual. Se você observar, voltando o seu tempo para trás e agora, você se parece mais com os seus amigos ou você se parecia mais com seus amigos quando você era criança? É uma pergunta difícil. Difícil, né? Realmente, Difícil. não sei. Então, pegamos assim, se você chega numa escola como aquela do ensino, tinha gente de tudo quanto é diferentes, assim, famílias diferentes. Porque agora você escolheu um curso superior. Você faz um curso de psicologia, então, naturalmente, você vai ter a impressão de que você parece mais com as pessoas, seus pares. Porque aqui todos nós estamos estudando psicologia junguiana. Mas posso te dizer uma coisa. Conversa essas conversas nossas com uma pessoa formada em outra área. Vê se é fácil conversar. Note que, ao contrário, quanto mais evoluímos, mais diferentes nós nos tornamos, mais singulares, mais únicos. Isso se torna riqueza, por isso o universo, eu posso afirmar, pela visão energética, que quanto mais o Leandro está rico, mais ele também é admirado pelo Humberto, que admira o Fábio, que admira o José Marcelo. Cada um está crescendo suas especificações, e eu tenho mais a aprender um com o outro. Se fosse assim, a tendência era não ter a aprender com ninguém. E a gente tem a ilusão de se parecer mais no início. Por isso as coisas se parecem mais no início, e à medida que se complexificam, elas se tornam diferentes. Por exemplo, qual é a diferença entre dois dálmatas? Você fala, não, são muito parecidos. Mas se um dálmata é seu, você vai ver a diferença. E muito. Porque você já entrou num processo de vivência chamado afeto. Tanto é que se aquele dálmata seu é, sei lá, um filhotinho, é atropelado, e você chora, a pessoa fala, que é isso? Tem outro aqui, ó. Pega esse outro aqui. Por que você está chorando? A pessoa desconhece o afeto. O afeto, se você viveu, ele não viveu. Ele não te entende o afeto. Ele não entende suas experiências. Por isso, é muito difícil você se explicar para uma pessoa que não tem a sua experiência. Como é que você quer se abrir para uma pessoa de 15 anos de idade e querer que ela te compreenda os seus conflitos da maturidade? Não é possível. Entende? Então é exatamente o processo contrário. Por isso eu já posso afirmar que essa questão do universo é um problema de ilusão. A gente enxerga um Big Bang. A gente enxerga um universo só. E já estamos ampliando para a possibilidade de múltiplos universos. Porque isso é o nosso entendimento. O homem é a medida de todas as coisas. O homem vitruviano é a questão de eu sou a medida de todas as coisas. Se eu compreendo, está dentro. Se eu não compreendo, está fora. É caos. Tudo que eu compreendo é ordem, tudo que eu não compreendo é caos. Então, se eu tiver esse entendimento, a física, a mecânica quântica é caótica, até eu entender. A física relativística é coisa de louco, até eu entender. Tanto é que eles foram tratados assim. Jung é louco. Por isso que Jung não foi entendido. Hoje que estamos estudando Jung. Você vai ver que muitos junguianos estão falando coisas que não correspondem ao que Jung disse. Se você pegar esse conhecimento agora, abrir um monte de vídeo agora sobre energia psíquica aí, de várias pessoas formadas, você vai ver que não conseguiu compreender com toda a razão, tudo certo. Não estou fazendo crítica. Só estou dizendo que nós estamos tendo a oportunidade de avançar um pouco mais no texto seco do Jung. Se você pega alguém que interpretou Jung, ele vai falar outra coisa. Quando você pega Jung aqui no seco mesmo, ele, você vê, meu Deus, é isso que ele está dizendo? É. Cláudio, não entendi essa pergunta, Cláudio. Tá caótico ali, viu? É caótico, o negócio ali tá caótico, Cláudio. Então, vamos lá, gente, continuando. Humberto, Oi, eu poderia pensar, então, tentando sintetizar, que a entropia é o equilíbrio, é a busca pelo equilíbrio, onde aquilo que tem maior força vai ceder energia para aquilo que tem menor força, e assim traz para esse movimento de equilíbrio que esse eixo self e ego necessita. É, exato. Tanto é que tem uma experiência que logo depois foi feita, chama experiência da dupla fenda. Tem um desenhozinho, isso é um Dr. Quantum, você pode observar que essa teoria da entropia vai ser utilizada, tá? Que é o seguinte, você coloca lá uma fenda só e dá um canhão de elétron, e vai aquele tanto de bolinha batendo. Quando você coloca dupla fenda,
Você dá o canhão lá, de repente o canhão, ele se comporta de outra maneira, como onda. Aí criou uma ideia da física quântica chamada dualidade onda-partícula. Afinal, o elétron é uma onda ou é uma partícula? Depende. São múltiplos o caminho para atingir o objetivo, que é chegar do outro lado. Por entropia chegou do outro lado, mas os caminhos eram múltiplos. Entende? Ele pode ser onda, pode ser partícula. Isso é entropia alta. Olha que legal. Se não tivesse entropia, ou ela era partícula ou ela era onda. Só chegamos nessa dualidade onda-partícula. O Schrödinger, por exemplo, a questão da morto e vivo ao mesmo tempo, por essas coisas. Gente, parece muito maluco agora. A gente compreender um pouquinho que seja, vamos dar um salto tão grande como psicólogos, como terapeutas, como estudiosos, que eu falo assim, vai ficar uma delícia estudar a sincronicidade, porque isso aqui, para mim, é o grande ponto para a sincronicidade. Mas a gente precisaria entender a entropia de uma forma mais rigorosa, igual eu estou tentando fazer aqui. Uma física mais rigorosa, em que aparentemente é uma desordem. Aparentemente. Para o meu universo é uma desordem. Então, o que acontece? Imagina, agora eu vou falar uma coisa mais interessante aqui também. Imagina que eu tenho uma pessoa, que eu sou muito apegado, eu tenho um relacionamento, eu quero prender, quero aquela mulher apaixonada a minha vida inteira. De repente, aquele relacionamento vai perdendo força, perdendo força, perdendo força. Porque o mundo é grande, as pessoas têm outros relacionamentos, vem filhos, então parte dessa energia psíquica vai para os filhos, vai para amigos, vai para novos projetos de vida, para novos estudos. Então aquela paixão vai diminuindo. Aí eu falo, meu Deus, perdeu energia. Aí você fala, vazou energia. Eu não posso usar essa energia no meu relacionamento, que vazou, foi embora. Esse embora é entropia. É o movimento dessa energia. Mas não foi embora, não se perdeu. Ela só está se deslocando. E para isso, para eu manter esse relacionamento mais alto, eu tenho que realizar trabalho. O que é trabalho? Eu pego minha energia, emprego uma coisa chamada força, direcionado para um sentido inteligente. Qual é o meu objetivo? Cuidar do meu relacionamento. Então, eu semeio essa entropia de volta aqui nas minhas escolhas e conquisto de novo o relacionamento com o trabalho. Olha que coisa interessante. Então, eles estão interligados. É claro que estou usando um monte de termo físico aqui, tentando aplicar a psicologia, mais ou menos trazendo Jung de uma maneira mais fácil. Ou seja, eu tenho que estar consciente dos processos. Eu não sou dono. Existe dois movimentos. A energia se conserva, beleza. Ela é equivalente, beleza. Inclusive Einstein criou o princípio de equivalência. O que pegou? Pegou aqui, ó. Esse grampeador. Se eu jogar ele a velocidade da luz ao quadrado, isso aqui vira uma bomba de energia. Massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A massa jogada a velocidade da luz ao quadrado, energia gigantesca. Então a energia se converte em matéria, massa em energia. São equivalentes. O princípio da equivalência, por exemplo, na física, muito conhecido é esse. Na psique é a mesma coisa. Uma coisa some daqui, você perdeu o interesse por alguma coisa que você tinha tanto desejo, sabe? Vamos voltar ao relacionamento. Perdeu o relacionamento total pelo sexo, pelo relacionamento. Não tem o desejo. Você, como junguiano, fala assim, tá, para onde foi essa libido? Você tem que buscar o princípio da equivalência. Tá em algum lugar, não sei onde. Vai esperar. Vamos procurar descobrir onde é que ela tá. Ela foi para algum lugar. A energia se conservou. Mas por entropia ela se movimentou. Porque a entropia sempre aumenta, quer dizer, sempre cresce naturalmente, que é a complexidade. Então, o melhor termo que eu encontro para isso é o seguinte: o universo no seu início era menos complexo que agora. Tanto é que alguns elementos químicos só surgiram depois de alguns segundos. Já parou pensar nisso? Você pode ver na história, não existia esse elemento químico, não existia, mas por fusão, por fissão, aí vai quebrando, aí começam as bactérias, as algas, depois vem os organismos complexos. Ou seja, hoje existem o ser humano, por exemplo, no planeta Terra. Se você voltar no tempo, vai ter uma hora que você não vê o ser humano. Você vê organismos menos complexos. Então, por entropia, evoluímos. Deu para entender, Leandro? Ficou mais claro agora? Assim, a gente vai aprendendo essas coisas, as camadas, assim, né? A gente vai por camadas, né? Não, deixa sim, mas... eu só perguntar para você. Essa visão causal, ela não reflete esse tempo antropocêntrico em que, por exemplo, quando você fala trabalho, a capacidade de realizar trabalho, né? Uhum. Eu percebo essa capacidade de realizar trabalho através do homem, né? Eu vou ali e
faço alguma máquina, domino a natureza, né, de uma forma geral. Isso. Através dessa colocação do Jung, há um deslocamento dessa percepção, de forma que, por exemplo, eu tenho uma visão finalista, onde eu sou parte desse todo, eu não tenho esse controle todo. Então, assim, a minha vida, a minha história como Leandro, ela tem uma finalidade que muitas vezes ultrapassa até a minha possibilidade de estar controlando, né, todas as coisas. E seria... Aí, sei lá, até me perdi. Você acha que faz parte dessa visão do Jung dar abertura a essas possibilidades, essa possibilidade da vida, ela ir se encaixando também por si só, e não só através da minha... dessa visão antropocêntrica de que eu posso controlar tudo? É tão verdade isso, que ele no começo vai até separar a questão da energia psíquica com a força vital. Você vê lá que ele vai falar dos vitalistas, do campo da biologia, ele reserva um campo de estudo para biologia, outro para física, outro para psicologia. Assim, não vou ler aqui agora, mas você vê que ele tem essa preocupação. Então, ele vê esse processo acontecendo em tudo, e tem essa clareza de que a entropia que ele está puxando, a entropia a partir da física clássica, porque essa entropia, esse modo de ver trabalho é clássico, tá? É a termodinâmica clássica, só que, verdadeiramente, eu fiquei muito feliz. Eu tô falando aqui, gente, não foi fácil para mim não, tá? Mesmo achando que era fácil, eu virei noite aqui lendo, procurando vídeo, falei, cara, como a coisa é complicada. Fiquei pensando, meu Deus, quem for hoje buscar na rede social, confiando no primeiro vídeo, assim, é difícil. Então, tô falando aqui, mas foi muitas horas pensando como chegar aqui. Então, parece que tá fácil aqui. Para mim, não tá, não. Eu tô colocando aqui, agora tá fácil, mas eu passei horas aqui durante a viagem, todo momento, à noite, madrugada, levantando, lendo, vendo alguma coisa de entropia para poder chegar a isso. Então, assim, Leandro, se você tá intuindo, é esse o objetivo. Essa intuição, a gente vai chegando aos poucos e ela vai fazendo sentido à medida que a gente lê. Eu não vejo outro caminho a não ser esse. Por isso que eu tô lendo tão devagar, escolhi um texto aqui para ler. E a ideia de que a entropia ela é necessária, a entropia é algo bom, a entropia não é algo negativo. Senão fica só aquela ideia de que a entropia, por exemplo, eu envelheço por entropia. Verdade, a maçã fica murcha por entropia. Beleza. Mas você acabou de dizer que é preciso que o alimento morra dentro da minha boca para se transformar em massa muscular. Não foi você que disse agora há pouco? É uma visão positiva da morte. A morte é necessária para renovar. Se você não enxergar isso, se você é só um causalista e só materialista, a morte é o fim. Só um pouquinho, eu queria dizer isso. Não só o homem realiza trabalho, é confiar que a natureza também realiza trabalho. E realiza. Ela também, na desordem, ela coloca a ordem. Quer dizer... Tá, desculpa, foi mal, vai, continua. Não foi mal, não. Tá certo. Por exemplo, o leão. O leão come lá, né? Come, se alimenta e passa horas dormindo de dia. Sabe por quê? Que vai realizar trabalho. Ele vai pegar aquela energia química que está no corpo e vai virar energia mecânica no ataque à noite. Ele vai realizar trabalho. Então, o leão realiza trabalho para se alimentar e vai para fora. É o ciclo da vida. E vai evoluir nas suas técnicas de perseguição, assim como aquele animal que vai fugir também vai começar o seu processo evolutivo na técnica de fuga. E desse processo evolutivo, os animais, o ser humano, né, o homem, consegue essa capacidade mais ampla. É só isso, mas a rigor somos animais do ponto de vista biológico. Entendeu? Assim, biológico. Não vou discutir isso, questão de homem, não ser homem e tal. Mas essa questão, assim, biologicamente também somos animais, realmente predadores aí de primeira escala, né, dominadores nesse ponto, mas realizamos trabalho. Trabalho é quando você muda uma energia em outra. É só isso. Energia química e mecânica, por exemplo, é trabalho. É uma definição mais simples. Energia térmica e mecânica, que é das fábricas, da locomotiva a vapor. Você pegava o calor e transformava em energia mecânica. Né? A roda girando a partir do vapor. E assim vai. Né? O carro, combustível e tudo mais. Tá? E aí o Jung está fazendo esse paralelismo para a nossa psique, que é genial, profundo, à frente do seu tempo. Então ele está à altura mesmo, embora eu veja assim, o rigor dele, ele consegue aproximar muitos físicos quânticos de verdade. Ele não é que é um aventureiro, ele é alguém que está buscando mesmo os princípios com rigor. Por isso essa dificuldade, mas gente, uma vez que ultrapassar essa dificuldade,
a gente vai perceber que a física quântica começa a ficar acessível também. Olha que interessante. Eu falo assim, essa compreensão da física quântica, da alma da física quântica, que é essa noção de uma lógica paraconsistente, de uma para-realidade. Não é só uma paralógica, uma paraconsistência dessa lógica, mas outras relações aparentemente caóticas ou irracionais, como a gente usa aquele termo do irracionalismo. O racionalismo seria nosso limite. Se eu sou muito racional, eu não consigo perceber além da minha razão. A razão está aqui, essa caixinha de percepção. A razão está para o consciente, assim como o que transcende a razão está para o inconsciente. Olha que legal. Então eu pego aqui uma coisa do inconsciente, trago para cá, eu trago para a minha razão. Mas isso aqui eu acesso emocionalmente, que é maior do que minha razão. Olha que interessante. Então eu pego isso aqui com o meu campo emocional, com o meu trauma, com a minha meu surto, né? Sintoma. Então, ou seja, resumindo até aqui, quanto mais entropia, significa mais energia, quanto mais energia, mais força de atração consteladora, e com isso nós temos o processo de individuação começando. Então ele continua aqui, a experiência psicológica cotidiana fornece provas da exatidão da seguinte proposição: os mais graves conflitos, quando superados, deixam a segurança e tranquilidade difícil de perturbar. Ou então uma ruptura, quase impossível de curar. Olha o que acontece. Você pode ficar nessa segurança, mas pode ter uma ruptura. O que é ruptura, gente? Quando você sofre uma esquise, por exemplo. Rompe com a realidade. Então isso também pode acontecer no surto. Olha lá, quase impossível de curar e vice-versa. São justamente as maiores oposições e sua conflagração que vão produzir resultados valiosos e estáveis. Como só os sistemas relativamente fechados são acessíveis à nossa experiência, não estamos em condições de observar, em lugar algum, uma entropia psicológica absoluta. Mas quanto mais forte for o fechamento do sistema psicológico, tanto mais pronunciado chegará a ser o fenômeno da entropia. Vemos-lo especialmente no caso das perturbações mentais que se caracterizam por isolamento acentuado do mundo ambiente. Devemos com certeza considerar o chamado embrutecimento afetivo, entre aspas, da demência precoce, ou esquizofrenia com fenômeno de entropia. Viu que legal? Achei interessante esse raciocínio. Então, quer dizer, o que você faz com aquele conflito pode te levar à esquise, à esquizofrenia, ou pode te levar à estabilização. Então, quanto é importante saber lidar com esse potencial. Então, assim, gente, é tão interessante, você está assim, numa pinguela, onde tem uma possibilidade enorme de acesso ao castelo, mas pode cair num abismo. É fascinante esse estudo. É fascinante. Nós estamos assim, nas fronteiras da loucura, que é o mesmo as fronteiras da iniciação dos mistérios. A fronteira vamos dizer assim, de um salto qualitativo mesmo na sua... Gente, esquece qualitativo, usando um termo. Não é qualidade agora no termo usual nosso. Na qualidade de vida. Eu, pelo menos, vejo assim, não sei se é para você, mas estudar Jung me dá uma felicidade muito grande. Me dá uma consciência de quem sou. Me prepara para esse envelhecimento. Envelhecimento é um termo que dão. Envelhecimento, não vejo envelhecimento. Vejo realmente a melhor fase da minha vida. Agora, caminhar para essa melhor fase da vida mesmo. Que venham as rugas, que venham isso. E que venha, se possível, todas as experiências ainda não vividas. Quando eu entro com esse tesão de viver, com essa libido, eu posso até deixar minhas experiências sexuais um pouco de lado, porque hoje é uma obsessão que essas experiências têm que ser mantidas ou maximizadas, e se empobrece as possibilidades. É uma crítica que cabe, por exemplo. Na libido tem condições de caminhá-la para muitos outros planos de prazer, que não seja só o sexual. É só para a gente ver assim, quanta riqueza diante desse... É um termo que Jung usa, gente, da metanoia. Processo de metanoia. Fugiu aqui o termo. Então, pronto, eu queria só fechar até essa parte aqui. E só mais um pouquinho, pular um pouquinho para o final, que aqui eu já falei tudo mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou ler, está no meio do 51, que é o seguinte. Ele fala... Não, eu vou ler rapidinho aqui. Vou ler o 51 para a gente não perder. Vou ler rapidinho e vou explicar o que é importante. Vamos lá. Um pouquinho antes, subindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Sobe do 51, sobe 6 linhas acima.
assim, ó. No entanto, na medida em que o fechamento absoluto é impossível, fechamento da psique, excetuando talvez nos casos patológicos, a esquizofrenia é um fechamento da psique, para ocorrer a morte térmica, né, do sistema, o processo energético prossegue como desenvolvimento. De novo, o processo energético prossegue da entropia como desenvolvimento, em decorrência da perda de atrito. Então, para a física. O que é o atrito? Conflito. Você vai perdendo os conflitos e desliza para frente. Devido à intensidade decrescente com declive menor. Aí ele entra no que eu quero dizer. Essa maneira de ver as coisas é sobejamente conhecida. Costuma-se falar das tempestades da juventude, que dão lugar ao repouso da idade. Fala-se de convicções firmes após o conflito da dúvida, equilibrar tensões internas. Este é um modo involuntário da visão energética que todos têm, senso comum. Para o psicólogo científico, porém, esse modo de ver é infundado, uma vez que não se sente obrigado a avaliar valores psicológicos. Entende? Então, assim, só deixar o rio levar é infundado. Ficou no repouso. O objetivo não é ficar no repouso da velhice. Entendeu? É naquele grau de intensidade energética na velhice. Velhice não quer dizer pouca energia. Então, isso é um processo totalmente importante de mudança de olhos de paradigma. Num sistema causalista, eu estou indo para o fim. No sistema energético, eu estou indo para a plenitude. Então, ao ver isso, eu vou num processo de crescimento energético. Aí ele fala, né, psicologia fisiológica, psiquiatria, vai pulando. Aí ele diz, ficou reservada a psicologia analítica, levar em consideração também o ponto de vista energético. Então, quem faz ponto de vista energético é a psicologia analítica. Então, ele passa ali por Freud e vem agora, né, um pouquinho à frente. Pois a postura mecanicista causal da psicanálise freudiana não basta para fazer justiça ao fato dos valores psicológicos. Então, está dizendo, até Freud ainda não dá, tem que ultrapassar Freud. Tem que ultrapassar Freud. O valor exige um conceito explicativo quantitativo. Ele vai retomar um pouquinho, mas só para a gente ligar os pontos. Que jamais poderá ser substituído por um conceito qualitativo. Já vimos isso. Como a sexualidade, por exemplo. Todo esse esforço é para dizer assim, não podemos reduzir nossa libido só à sexualidade. Embora a sexualidade seja talvez a maior parte, até da lei das probabilidades, existe muita libido que pode ser usada nas múltiplas possibilidades do crescimento entrópico. Assim como a física quântica, a física chamada das possibilidades, que é um termo correto, porque a entropia é altíssima, a física quântica trabalha com altíssimos movimentos entrópicos, uma entropia altíssima, porque dá vazão a muitas transformações, muitas possibilidades, isso é entropia. Então a psique está aí nesse caminho, o mesmo. Então, olha lá, um conceito qualitativo designa, ao invés, sempre uma coisa, uma substância. Um conceito qualitativo, por seu lado, designa sempre uma relação de intensidade, jamais uma substância ou coisa. É mais ou menos aquilo. A energia, ela não é algo em si. Eu percebo energia na coisa. Mas eu tenho que saber que energia não é atributo da coisa. Ela passa pela coisa. A coisa usa energia. A energia dá condições para essa coisa existir. Então, é diferente. A energia, conceitualmente, você tem que começar a compreendê-la. Mas ele está dizendo, ele entende que é preciso, você só vê energia na coisa. E vamos, um conceito qualitativo que não designa substância ou coisa alguma é mais ou menos uma exceção arbitrária. Ele segue, claro. Incluso nisso também o conceito de energia qualitativo e hipostasiado. O que é o qualitativo hipostasiado? Aqui que a gente falava agora há pouco, de exemplos como, se você toma, por exemplo, a desordem do universo, por exemplo, é um desses. Você entendeu? É um desses. Você entender a entropia dessa maneira, como uma realidade. A explicação científica causal necessita, às vezes, de tais suposições. No entanto, elas não podem ser usadas a fim de tornar supérflua uma visão energética. Inversamente, o mesmo vale para tornar-se puramente teleológico finalista. Um conceito qualitativo colocado para energia é inadmissível. De novo, um conceito qualitativo colocado para energia é inadmissível. Quem que está criticando? Freud. Quando ele coloca a questão de sexualidade. Pois seria uma especificação de energia. Uma espécie de algo maior. Uma das espécies de energia é a energia sexual. Que na realidade é uma força. Porque observa a energia pela força. Então vamos adequar força sexuais. É onde eu vejo a energia agindo, pela força. Porque a força tem direção. Ela já é aplicada.
A energia de ser aplicada, eu não observo ela. Então, por exemplo, para eu levantar este caderno, aqui eu emprego uma força. Mas para empregar a força tem que ter energia. Note que eu subo esse caderno, então tem um vetor de baixo para cima. A energia não tem vetor. Mas quando está na força, eu vejo essa energia agindo, levando esse caderno para cima. É por isso que ele fala. Então ele diz, na biologia, vamos lá, de novo, um conceito qualitativo colocado para energia inadmissível, pois seria uma especificação de energia que na realidade é uma força. Tá? Estou falando de Freud. Na biologia seria um vitalismo, que é a questão lá atrás que ele fala da energia vital. Na psicologia, um sexualismo. Então, quando Freud pratica o sexualismo, ele está diminuindo o potencial entrópico dessa libido, dessa energia. Ou outro ismo qualquer, na medida em que se poderia provar que os pesquisadores reduzem a energética do conjunto da psique a uma determinada força ou instinto. Então, quando se reduz, ele está falando de muito pouco. É claro que ela é poderosa. O instinto sexual é poderoso. Não estou negando. Gente, mas há tantos outros instintos. Fosse assim, uma pessoa que não tivesse desejo sexual, ela precisa morrer? Não tem mais nada. Isso simplesmente não é verdade. E para isso vai criar uma coisa que ele critica atrás, que é a questão seguinte. Ah, mas quando eu pego alguma coisa, eu uso para arte, por exemplo, compor uma música, eu estou sublimando o desejo sexual. Ele fala, sublimação simplesmente é uma coisa que não comporta no causalismo. Porque sublimação importa uma mudança de estado. Onde que está isso no causalismo? O causalismo condiciona isso? Aí ele fala que o nome sublimação é o nome que se dá à incapacidade do causalismo enxergar a finalidade. Quando se pratica a arte, quando se apaixona, se emociona, se vive valores da alma, que agora trazendo para cá num linguajar mais cotidiano, eu estou trazendo algo que eu quero empregar essa energia. Por exemplo, eu tenho vontade de viver, de rir, de brincar com as crianças. Eu tenho vontade de, sei lá, de ver uma adrenalina, andar de, sei lá, vamos num parque de diversões, vamos falar assim. Quero ver adrenalina ali de esquiar, por exemplo, esquiar. Eu tenho prazer nisso. Não necessariamente o prazer sexual. É isso que o Jung está falando. Eu estou empregando energia, eu estou empregando... Então eu tenho prazer, por exemplo, em estudar. Prazer em vamos dizer, fazer amizade, prazer em olhar para mim mesmo, prazer em curtir a minha paz, prazer em não fazer nada. Então, as múltiplas formas de prazer são muito ricas, aparentemente caóticas, porém, são possibilidades. O instinto, porém, como já dissemos, são especificações. A energia fica acima como conceito de relação. E simplesmente não quer expressar nada mais do que as relações, os valores psicológicos. Tá? Então, gente, só fechando esse ponto da entropia aqui, eu queria só falar de uma coisa aqui que eu anotei, eu acho que também enriquecido aqui, que é o seguinte. Deixa eu ver que eu lembro aqui só um minutinho, tem um negócio que eu queria falar. Uma outra coisa também que é o seguinte, o Boltzmann, quando ele coloca a questão dos microestados, o que são os microestados, gente? É o seguinte, nós não estávamos falando dos dadinhos do começo, os dados, imagina, se 2 dados eu obtenho mais vezes o número 7, você pode jogar lá, fazer, gente, eu fiz a experiência muito legal, se quiser enganar alguém, fazer uma apostazinha, brincar, joga os dados, você vai ver que vai ter tantas vezes o 7, eu fiz, com a Priscila, nem percebeu o porquê, né? Eu falei, não, eu tenho um dom aqui agora, e fiquei, gente, mas deu tanto 7, eu ri demais, deu até mais, acho que até interferi com a minha psique, sei lá, uma interferência aqui, mas achei muito interessante, eu só tinha 2 dados aqui, joguei, realmente, ele realmente aconteceu. Aí você fala, joguei de uma forma lúdica, é claro que tem as probabilidades, você coloca o papel, você vê por que cai mais vezes, só que a gente nesse sistema nosso, de brincar com as coisas, se torna muito mais interessante. E é legal você perceber. Então, uma percepção. Em 2 dados, cai poucas vezes o 7. Mas se você jogar 100 dados, cai muitas vezes o 350. E se você aumentar isso aos milhões, você tem um número praticamente exato. Caramba! Chegamos na mecânica quântica. Aí começa a questão dos quantos de energia. Por isso que a quântica é feita de probabilidade. Não é uma coisa contínua,
estatística quântica, a mecânica quântica fez estatística, e assombrosamente exato. Olha que loucura, gente. Você começa num dadinho, por que é absolutamente, é estrondosamente exato? Porque aumentou demais a entropia. Tá dando para entender agora? É nesse sentido, Humberto, que a entropia passa a ser organização, porque essa possibilidade toda vira um destino, um fim, um final. Sim. É isso, então? Isso explica porque também nós chegamos, por exemplo, a existir no mundo. Nós somos mais complexos que os organismos anteriores. E futuramente podemos deduzir que seremos mais complexos ainda. Provavelmente as mudanças no DNA, as mudanças que ocorrerão, as falhas genéticas, por exemplo, o próprio vírus do Covid lutou. Segundo eu fiz a filosofia da mente, estava conversando esses dias, eu conversei na época, não tinha Covid ainda, né? Eu até brinquei com o professor, esqueci o nome dele, gente. Falei assim, realmente o vírus não tem vida, né? Não tem nada, e se ele não tem vida, não tem cérebro, portanto ele não tem mente. Não tem como lutar com um ser que não tem mente, ele é uma coisa, né? Falei, mas professor, a gente é bom em tomar cuidado, porque pode chegar um dia que a gente vai ter uma luta feroz com o vírus e o vírus pode vencer a gente. Só por mutação, por entropia, e adquirir estados mais prováveis de enfrentamento. Olha o quanto que o Covid está dando trabalho, gente. Pelo amor de Deus. Então a gente fala assim, nós temos todo esse organismo complexo. E o vírusinho... Então, o que faz esse vírus aperfeiçoar? Se tornar complexo, se tornar mais um guerreiro mais forte? A entropia. Entende? Claro que eu estou falando assim, é meu entendimento, você pode discordar, tá, gente? Só estou dizendo assim, quando você olha, e a princípio, tudo ficou mais complexo. Então, o que eu deduzo do futuro do universo é descobertas cada vez mais complexas. Uma física cada vez mais assustadora, porém deliciosa, para nos libertar de velhos pré-conceitos. Hoje nós somos pessoas com menos pré-conceitos. Por exemplo, um dos preconceitos que a gente tinha é que o universo era estável, nada se movimentava, nada evoluía, era eterno. E aquela questão usando como leis de Deus, nada muda na lei de Deus. Né? E de repente você vê um universo extremamente mutante. Nós, extremamente, sofrendo processo de mutação psicológica muito ricos. São muito ricos das mutações psicológicas que nós estamos sofrendo. Humberto, pensar nisso aí na clínica, seria, por exemplo, o paciente chega lá, senta na frente da gente, começa a falar, aí ele começa a falar, você fala, não, isso aí é um complexo de inferioridade, não, isso aí é castração, é complexo materno, inclusive na teoria do Jung, né, aí a gente vai, não, isso aí é aquilo que o Jung falou, é o céu. Quer dizer, quando a gente tem essa postura, a gente está indo um pouco contra a própria teoria do Jung, e aí eu recorro aos clínicos aí que estão aqui no grupo, que têm experiência. Essa questão, por exemplo, de chegar ao paciente com conflito, né, com sintoma, e tentar dar abertura, dar possibilidade para esses sintomas simplesmente aparecer e se resolver, sem querer enquadrar muito. Assim, até que ponto eu falo assim, até que ponto essa preparação quase que espiritual, essa preparação do terapeuta de estar ali na frente do paciente e estar se colocando desse modo, né, nessa abertura, né, promovendo todo um ambiente em que aquele conflito, aquilo que está incomodando o sofrimento do paciente possa vir à tona dessa forma entrópica, como você está falando, né? Ou seja, perpassar pelas possibilidades e não por uma visão que, entendeu, amarra... Determinista, né? Reducionista, de caixinhas. Até que ponto a relação nossa, o colocar-se dessa forma, pode ajudar o paciente? E se alguém tiver aí experiência, que eu estou começando agora só, né? E seria importante para mim ouvir também. Alguém arrisca aí? A Paula, vou te chamar pelo nome. Leandro, vou começar. Leandro. Karina. Eu vou começar, porque ninguém falou, mas, gente, pode falar aí, vou só comentar o seguinte. Eu entendo que isso é o nosso ponto de partida. Só para nos ajudar a enxergar quem está na nossa frente. E, como ponto de partida, a gente tem que estar o máximo atento como aquela pessoa que está na nossa frente é única e rica. Se eu tiver isso muito claro, de que eu não sou melhor do que ela, mas sou um viajante junto com ela, eu tenho uma chance muito maior de ir para caminhos escuros. O que são os caminhos escuros?
assim como na física, a maior parte do universo está expandindo, no meu entendimento, por atração da energia escura e da matéria escura, e a matéria escura e a energia escura dominam o universo, a psique não é diferente. Então, para a gente entrar, nós temos que viajar juntos. É meio que um passeio que você vai apaixonadamente, segundo a paixão da pessoa. Vai junto. Vai junto, ajuda ela a olhar, olha com seus olhos, com muita ausência de certezas. Eu tenho muito medo, porque assim, não pode ser dogmático. Se você coloca as caixinhas, você pode viciar o processo no início. Falando, isso é a experiência que eu tenho adotado. Essa é a minha. Alguém pode estar uma experiência diferente, mas eu tenho feito, me surpreendido, percebo que os campos se comunicam. Lembra o que a gente falou? É eu não chegar na sincronicidade, porque a coisa não é só a psique, que é um sistema relativamente fechado, o complexo também é. Hoje eu tenho a visão que os complexos comunicam, tá? Eles têm muitas pontes. Mas num começo mais didático, você vê isolado, porque é mais fácil para a nossa mente analisar assim, porque nós somos muito analíticos, muito mente. Mas se você abrir a outros campos de percepção, a gente vai conseguir fazer isso ser drenado. E uma coisa interessante, né, só para terminar, alguém levantou a mão, foi a Paula, eu entendo que o melhor não é nem você entender aquilo, é você deixar que aquilo venha à tona. Fazer uma drenagem, deixa aquela energia explodir. Vem. Na hora que ela vem, gente, é tão rico. A pessoa chora. Gente, passou. Não tem que explicar nada. Ué, passou. Eu vivi isso agora. Eu estava com a pessoa aqui, uma jovem, eu não cheguei, ela simplesmente chorou, aquilo veio e falou, passou. Sabe? E ela tá me agradecendo, falando, o que você fez, Humberto? Ela nem sabe, né? O que você fez? Como assim? Chorou, aquilo veio. Eu não tenho que dar explicações, nem ela, e a coisa é lidar com isso e ficar observando. Ela vai vir sob forma de sonhos, outros sintomas. Então não ter pressa, mas viver cada momento. E curtir. Nossa, que legal que vieram essas lágrimas, né? Que interessante. Paula, não só eu falo. Não, é um pouco concordando com o que o Humberto falou e com o que o Leandro perguntou também, né? Porque, assim, às vezes a gente até vai falar, isso aqui parece que é complexo materno. Mas complexo materno é a caixinha, o que tá dentro, como é que aquela pessoa está vivendo o complexo materno dela, a gente não sabe, a gente vai se aproximar e descobrir junto com ela. Então, a gente ter essas diretrizes teóricas não limitam e não restringem o quanto a gente vai descobrir junto com a pessoa, né? Igual no sonho, a gente pega os símbolos e a gente tem aquilo que a gente estudou, sei lá, a água tem uma chance de estar relacionada ao complexo materno. Mas você não vai chegar com isso, você vai primeiro entender o que a água representa para a pessoa. Então, acho que um pouco para concordar com vocês dois, não sei se fica claro. Não, eu nem afirmei, na verdade, eu estou pedindo ajuda aí, porque eu estou começando esse processo, né, de atender, e a minha dificuldade é justamente isso. Qual que é o método? Não tem método, vamos dizer assim. Qual que é a dificuldade? É justamente isso, é ter essa abertura, sabe, bancar o silêncio. E aí eu estou pedindo para as pessoas que têm essa prática, para que vocês relatem como que isso se dá, né? Como que vocês observaram isso nos pacientes, né? Aquela sessão que essa confiança de que a natureza também realiza trabalho, né? De que a gente é parte da natureza, a gente não controla tudo, não direciona o paciente. É isso, gente. Ô, Leandro, tem duas pessoas que levantaram a mão. Deixa eu só lembrar uma coisa, que nós vamos ver lá em sincronicidade. Por isso que eu falo, pessoal, não deixe esse estudo. Vocês vão ver que a próxima aqui, eu parei aqui em entropia, porque é muito difícil. Vocês vão ver. Se pegar em qualquer vídeo de física, eu vou falar, gente, a parte mais difícil é da física é a entropia, mas entendido esse processo, vamos ver que faz sentido. E só queria dizer uma coisa. Nós vamos ver lá na sincronicidade, por exemplo, a importância de nos vermos como biologicamente animais, porque um dos pontos do arquétipo, o arquétipo é psicológico, né, no ponto que nos toca no psicoide, que é o quase psíquico, mas nós temos o quase físico. Entendeu? No quase físico está o instinto, e no instinto a nossa conexão com o que a gente vai falar, e não pode esquecer a nossa dimensão animal. É muito legal, gente, daqui a pouco, porque assim, a hora que fizer sentido, é o que eu tô falando, agora é caótico,
E também para mim foi, eu quis fugir desse estudo no começo. Quem está aqui há mais tempo sabe, falei, nossa, Jung aqui está escrevendo, né? Muito complicado, né? E a gente voltando agora está vendo. Então não desanime, porque vai ficar cada vez melhor. Esse é o ponto. Que tal saber que isso aqui é o ponto mais difícil para depois as coisas ganharem sentido? Então, sim, vamos vencer isso aqui, não se assustem. Tudo que está dando para pegar aqui vai gerar um efeito enorme. Nós vamos apaixonar perdidamente por Jung. Eu garanto isso para quem está começando. Tá bom, vamos lá. Só um pouquinho. A Gabriela desistiu? Gabriela e Catinha não é mesmo. Levantaram a mão. Falei demais. Abre o coração, gente. Não, eu só ia acrescentar aí a pergunta, né, do Leandro, porque também seria uma minha. Ontem eu ouvi um professor meu da comportamental falando assim que a psicologia ela é moldada para moldar, no caso, o sujeito a enquadrar ele numa postura social. Então, o que o Humberto fala é para além da caixinha nesse sentido de enquadramento, de você limitar o sujeito a estereótipos, a condutas e comportamentos que a sociedade causa como sintoma, né, devido a diversos fatores, por exemplo, capitalismo. Então, eu acho interessante essa questão que o Humberto falou, porque foi uma dúvida mesmo, assim, eu fiquei super, assim, cheguei em casa e pensei, que desesperador, eu tô, de uma certa forma, controlando uma cura, entendeu? Assim, não que eu seja salvadora, algo do tipo, mas a impressão que eu tive ontem foi, assim, de frustração, assim, porque eu pensei, nossa, é isso que a gente faz? A gente está ajudando o sujeito ou ajudando um sistema social que castra, de certa maneira, o sujeito? Foi uma questão para mim ontem. Bacana, Gabriela. Foi legal a sua contribuição. Paula? Não, eu ia falar, Leandro, em relação ao que você disse, sobre, mas tem método, não tem método? Eu acho assim, a gente não sabe o que vai surgir, mas tem um método, e o método é a personificação do complexo. Então, identificar qual é o complexo que está atuando ali na situação, sei lá, por exemplo, a pessoa está com um complexo de superioridade, de inferioridade, e convidar ela a transformar aquilo num personagem mesmo, que é para ela se desidentificar daquele conteúdo. Então, não é ela que se coloca para baixo, por exemplo, é uma coisa que surge, que acontece nela. E aí transforma isso num personagem, e para isso pode usar a imaginação, mas pode usar a técnica expressiva também, argila, desenho, e vai conversar com esse personagem. Então, de alguma forma, eu entendo que esse é o método. E só que quando você vai conversar, você não tem ideia do que vai surgir. Então, você continua aberto, né, a descobrir uma coisa nova. E em relação ao que a Gabriela falou, eu achei bem interessante, assim, talvez a psicologia comportamental realmente leve para isso de sustentar o sistema mesmo. Mas a psicologia junguiana eu percebo como fazendo totalmente o contrário, que é justamente convidando a pessoa a se conhecer e a se descobrir para além desse sistema, né? O Paulo, tem até uma Paulo, coisa, rapidinho, tem até uma coisa interessante se observar, que nesse momento a Alemanha está liderando muita coisa. Então, é a psicologia de líderes. Não tem jeito. Construtores de novas formas de pensar, novas formas de ver. Então, igual eu falei, Rudolf Otto na questão do sagrado, a física relativística com Einstein, a física quântica com Planck, a filosofia lá de Hegel para frente, Nietzsche, todas essas mudanças são muito intensas que estão ocorrendo na Alemanha. Então, mesmo os pacientes do Jung são pessoas inovadoras, são pessoas com conflitos querendo dar solução, são pessoas de vanguarda, enquanto outras formas psicológicas é para a gente se adequar, né? E aqui é para você ir na frente, para você construir, para você criar, é algo que também te emula, te leva à arte, te leva a não enxergar o impossível. Onde você não vê nada, você trabalha para que um portal se abra e você entra naquela via escura e de repente encontra algo lá na frente. Então é uma psicologia da coragem. Você não vai por caminhos já trilhados, você vai por caminhos nunca antes trilhados.
como se diz, né, mares nunca dantes navegados, né? Então você vai para lugares até assustadores da psique. Mas isso é o grande mérito. E por isso talvez não foi aceita no primeiro momento, porque também ela talvez não seja muito aceita, vamos dizer assim, por psicologias mais jovens, por psiques mais jovens. Né? Alguém já mais maduro por vivências, talvez se adeque mais com a psicologia profunda. Gabriela, vai lá, eu te interrompi. Não, acho que agora é o... Eu só tava, É o Fábio. eu tava agradecendo Fábio tinha mesmo. pedido perdão. Vai lá, Fábio. Gostei dessa questão você está pontuando a importância dessa parte da energia psíquica, da sincronicidade, né? E você explicando... Você é físico, Humberto, você explica bem essa dinâmica, né? Aí quando você vai da física para a mitologia, né? A mitologia de 5.000 anos está falando a mesma coisa, ou metaforicamente parecido, mesma coisa, não sei, mas metaforicamente parecido, né? Se você pega Shiva, a dança do universo é uma busca de equilíbrio entre o destruir e construir, né? Se você pega o Baluayê, as tradições dançantes da mitologia, a mitologia hindu é dançante, a mitologia iorubá, afro-brasileira, é dançante, né? Até a mitologia japonesa é dançante, e nessa dança corporal, né, dos deuses, sempre buscando uma entropia. Eu gosto de ver pela mitologia também, de um certo forma está lá. Obrigado. Gente, só um pouquinho, a importância, eu achei interessante, o professor Pedro, da outra vez, ele passou, ele perguntou, né, quem aqui está fazendo terapia, né, junguiana? Então, assim, a importância, porque a gente está estudando essas coisas aqui, mas se a gente não dá possibilidades para essas coisas acontecerem, isso é porque o Jung colocou isso na prática, né, o Humberto, na vivência dele, né? E é isso que eu fico pensando, assim, porque, assim, não é fácil, né? Pelo menos para mim, não é fácil, por exemplo, tá ali na terapia, muitas vezes esses processos que a gente está discutindo aqui, quando eles começam a acontecer, precisa de uma certa disposição, né? Não é isso, Humberto? Só explicando aí que nessa situação, eu, infelizmente, não pude cursar física, mas eu sempre gostei muito, e eu fiz o vestibular de física lá na Federal de Santa Catarina, eu já estava trabalhando lá, e aí no primeiro ano eu deixei o curso de física no primeiro ano, mas porque eu ficava na sala de astrofísica do Canaã e na sala de pós-graduação lá do mestrado doutorado com o Newton da Costa. Então eu usei só a porta para passar no vestibular para ficar frequentando lá o mestrado doutorado de física. Então aprendi muito com o Newton da Costa, ele é o criador da lógica paraconsistente. Aliás, eu pedi remoção de Palmas Tocantins para Florianópolis, eu sou servidor federal, só para poder estudar. Quando eu vi esse cara, fiquei louco, né? Falei, não, quero estudar com ele, fiz o vestibular de física, para ficar estudando lá. Então fiquei como ouvinte, aprendendo. Ele domina muito essa parte relativística, parte de topografia e tal, e o cara é um gênio mesmo, fantástico. Então aprendi muito ele, e com o Canaã também, fui estudar um ano lá de astronomia e astrofísica com ele também, muito generoso, me ajudou a entender muita coisa. Então, eu tenho essa facilidade também por causa dessa oportunidade que eu tive, embora sem um valor legal, vamos dizer assim. Fiz lá só mesmo para poder ter essa oportunidade de estudar um pouco. Você trabalha com mitologia, né, Fábio? Não, eu gosto das mitologias brasileiras e ultimamente a hinduísta tem me dado muitas respostas, acompanhando esses caras falando muito bom, ou talvez, eu não sigo, né, a yoga na prática, sou do arte marcial japonesa, mas se você pega o Sadhguru falando umas coisas super interessantes. Fantástico.
Humberto, eu posso parar a gravação e a gente... Pode, eu só quero... A gente tem 15 minutos, pode só começar aqui mais um item ou não? Já quer parar? Uai, A gente tem 15 minutos ainda. Fica por sua conta, assim, né? Aí, a hora que for para parar, você só me avisa para não ter que ficar eu fazendo falo. aqueles cortes depois. Não, eu vou avançar aqui um pouquinho, porque vocês vão ver agora que essa sequência que nós temos aqui agora, energetismo e dinamismo, dá uma retomadazinha. Vamos ler sem pressa aqui, vocês vão ver que faz muito sentido agora, fica tranquilo. Tudo que até aqui dissemos sobre energia refere-se a um conceito puro de energia. Está buscando esse conceito puro, né, tal, abstrair-se. A energia, tal como o seu correlato, o conceito do tempo, é um modo de ver. Está bem claro aqui. Por que o correlato tempo? Né? Exatamente essa questão desse movimento, da evolução, da ampliação, da conservação. Então, ele entende que o tempo é relativo e a energia, a forma de ver, também é relativa. Então, por isso que é um modo de ver. Dado imediato priorístico por um lado, mas por outro um conceito concreto aplicado ao empírico, abstraído da experiência, como todo conceito científico explicativo. O conceito aplicado de energia refere-se sempre ao comportamento das forças. Então, ele está falando por que vai passar e por que também adotei aqui logo a gente vir para o final do capítulo 2 para ficar mais claro. Porque fica um pouco vago no início e eu acho que ele consegue ser mais feliz nesse finalzinho e você entende ali aquela conceituação de Lipps que até o professor colocou lá no grupo, né, que ele busca uma forma e outra, mas para fundamentar a questão da energia, mas uma coisa mais intuitiva agora. Aí ele vem e diz, né, o conceito aplicado de energia refere-se sempre ao comportamento das forças, das substâncias em movimento, porque a energia da experiência não é acessível de outra forma, a não ser justamente pela observação do comportamento de substâncias em movimento. Lembra quando eu disse que a física quântica é uma física do estudo do comportamento do microcosmos? Você não sabe o que está comportando ali. Tanto é que você precisou elaborar uma coisa chamada modelo atômico, feito pelo imaginário humano, para ver se dá conta do comportamento contraintuitivo da micromatéria, né? Que é o chamado comportamento quântico das partículas, também chamado física das partículas. Então você, sem ver, você abstrai, você constrói modelos para poder dar conta desse comportamento energético, quântico e cheio de entropia. Por isso falamos de energia elétrica praticamente como se a energia fosse sempre uma força definida. É dessa mistura do conceito empírico aplicado com a forma de ver o fenômeno que surgem aquelas constantes confusões entre energia e força. Da mesma forma, o conceito de energia psicológica não é puro, mas ele é também um conceito concreto e aplicado, que se opõe à nossa observação como energia sexual, vital, espiritual, moral, etc. Em outras palavras, sob a forma do instinto de natureza dinâmica inconfundível que justifica a nossa abordagem de paralelismo com as forças físicas. Então, ele está falando assim, é natural que a gente esteja vendo como força psíquica mesmo. Ele só está fazendo essa força de abstrair para poder organizar a exposição dele, né? Mas que no final redunda no mesmo quando a gente consegue perceber essa aplicação quântica da energia, que é o 53 aqui agora. Ó. Devido à aplicação do conceito puro nas matérias da experiência, ocorre necessariamente uma concretização ou ilustração do conceito. Vai ficar mais fácil, né? Como a gente de fato está vivendo isso. O que dá a impressão de que o conceito também supõe uma substância. Por isso parece tanto, né? Quando eu falo em força elétrica, eu estou falando da substância, né? Mas, na verdade, é uma energia elétrica movimentando pelas partículas em movimento. Os elétrons, no caso. Por isso, elétrica vem de movimento dos elétrons. Elétron, coisa, né? A energia é essa relação de quantidades. É dessa mistura do conceito empírico... Como é que é? Oh, gente. Ah, tá. Devido à aplicação do conceito... É o caso... Por exemplo, do conceito do éter físico, que, embora seja um conceito, foi inteiramente manipulado como substância. Esse equívoco é inevitável, visto que somos incapazes de imaginar um quantum concretamente, a não ser que se trate um quantum de algo. Este algo é a substância.
Por isso, todo conceito aplicado é inevitavelmente hipostasiado, mesmo contra a nossa vontade. Mas não podemos esquecer jamais que, sem dúvida alguma, estamos lidando com um conceito. Por isso, a física quântica lida com o quantum, que é um pacote lá dos fótons. Lembra do fóton? A gente estuda a quantidade de pacotinhos de energia. Esse pacotinho é um quantum de energia, quando vai estudar os fótons de luz. Então, essa quantidadezinha de energia é um quantum, mas você só observa esse quantum a partir da observação do mundo atômico. Você não sabe o que é um quantum. É um quantum de alguma coisa. Então, por isso, está tão atrelada a essa coisa. Assim como na física quântica é difícil a gente conceber a energia quântica separada das partículas, do bóson, do meson, do elétron, do próton, do nêutron, seja lá qual partícula ele vai usar, quarks, né? Você tem essa ideia que a energia ali está. Por isso nós trabalhamos com tantas forças. As forças porque tem energia. Então, uma derivação aí para a gente poder compreender. E na psicologia não é diferente, por isso que ele está falando. Então, para a gente compreender esse quantum de força psíquica, nós fizemos toda aquela avaliação no nosso estudo passado. Por isso eu faço várias formas de medição para saber qual quantum de energia psíquica está ali, qual quantum de libido está ali colocado, qual quantum que desapareceu e onde foi para o sintoma, qual quantum que está inconsciente. E esse quantum é a partir de uma aferição subjetiva da pessoa, que compara naquela mesma situação que nós falamos. Olha o campo, né? Que a gente separou lá, a qualidade como um campo, por exemplo. Se a questão é profissional, você compara uma coisa profissional com outra profissional. Se a questão é afetiva, uma coisa afetiva com outra afetiva. Por isso que não dá para saber se você está mais apaixonado por uma pessoa do que assim, ligado a sua energia psíquica a um artigo científico. Só para lembrar aquilo lá. Não dá para comparar. São campos diferentes, qualidades diferentes. Então eu só vou medir o quanto quantitativo. Então pronto. Aí ele fecha a questão do conceito de energia como libido. Aqui ele entra e vai começar a ligar as coisas que eu estava falando agora há pouco. Propus designar o conceito de energia que utilizamos na psicologia analítica pela palavra libido. Então, libido como sinônimo de energia psíquica. Nota então que libido é bem ampla o significado. A escolha da palavra pode não ser ideal em alguns aspectos. No entanto, parece-me que esse conceito merece o nome de libido. Já por razões historicamente justas. Pois foi Freud quem realmente observou pela primeira vez as conexões psíquicas dinâmicas e as representou coerentemente, olha, tanto que ele reforça. Então, parabéns ao Freud, servindo-se da expressão confortável de libido, aliás, com uma definição especificamente sexual, correspondente ao seu ponto de partida geral, que é justamente a sexualidade. Além de libido, Freud também utiliza as expressões pulsão, pulsões do eu, energia psíquica, na interpretação dos sonhos, por exemplo. Como Freud se limita, por assim dizer, exclusivamente à sexualidade, e suas numerosas ramificações na psique, a definição sexual da energia, como uma força impulsiva específica, é suficiente para o seu trabalho. Para ele é suficiente. Em vista de uma teoria psicológica geral, no entanto, é impossível utilizar uma energia apenas sexual. É impossível utilizar uma energia apenas sexual. Isto é, um impulso específico como conceito de explicação. Então ele não admite só que é insuficiente, ele diz que é impossível. Jung é bem mais radical aqui. Uma vez que a transposição da energia psíquica não é apenas uma dinâmica sexual. A dinâmica sexual é, no âmbito total da psique, apenas um caso específico. Com isso, não negamos sua existência, só que ela é colocada em seu devido lugar. Acho que a gente pode parar por aqui. Aliás, já vai faltar 5 minutos. Mas aqui nós já ligamos várias coisas.